Fala pessoal, tudo bom com vocês? Passando aqui rapidinho fazendo um vídeo aqui falando sobre a caixa de sábado que eu fiz, que era para ser realizada ali na igreja o batismo, e graças a Deus foi útil, deu tudo certo. O Japão tá frio, então não deu para ser realizado na cachoeira ou na praia o batismo, então a igreja ainda não tem um local para batizar, mas graças a Deus deu tudo certo, e o mais importante é isso, né? Deu tudo certo para ela também, que era um grande desejo dela, né? Da Luma, é o nome dela, da nossa irmã. E então é isso, acompanhe aí um pouquinho do vídeo, tamo junto. As ordenanças dadas por Jesus à igreja. Nós temos duas ordens. Amém, irmãos? Qual é a primeira? A primeira é o batismo. E o segundo? É a ceia do Senhor. Então, o cristão, em primeiro lugar, aquele que segue a Jesus, ouviu o Evangelho de Cristo e tem no coração a fé daquilo que Jesus fez por ele ao morrer na cruz. Jesus, como Cordeiro de Deus, ele veio cumprir uma missão. E essa missão era morrer naquela cruz. Morrer é algo que nós nem desejamos pensar. Mas Jesus veio no coração com a certeza de que ele iria morrer, porque ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele era o sacrifício de Deus perfeito, sem pecado. A representação de Jesus é que ele não tem pecado. Ele é o Filho de Deus para oferecer a si próprio como sacrifício para pagamento do pecado, no qual todos nós somos pecadores, necessitamos dessa justificação, desse ato salvador de Jesus. Nós precisamos entender que para morar no reino de Deus, sem o sacrifício de Jesus, nós não seríamos justificados. Nós não teríamos o perdão dos nossos pecados. Nós não seríamos aceitos e perdoados por Deus. Eu e você só somos perdoados por Deus porque alguém pagou este preço. Esse alguém é Jesus Cristo. Amém? E Ele pagou com a sua própria morte. E ao pagar com a sua própria morte, Ele nos libertou. Ele nos deu perdão. Nos deixou livre para adorar a Deus, para servir a Deus em espírito e em verdade. A nossa liberdade está no nosso espírito, onde nosso espírito tem a liberdade de glorificar e adorar a Deus. Amém? Eu quero falar aqui um texto que foi cantado aqui e condiz muito bem sobre estar morto. E aqui o batismo, né, parece uma caixa, né? E é o dia, viu? O dia do seu sepultamento. Ao descer as águas, você vai estar também representando ali que estará morrendo com Jesus Cristo na sua morte. E ao levantar das águas, estará levantando, assim como Cristo levantou para a ressurreição da vida. Assim o texto bíblico que eu vou estar lendo com vocês, para não ficar só apenas nas minhas palavras. Romanos 6, capítulo 6, verso 1. Eu vou estar lendo aqui. Diz assim: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Porque graça é um dom imerecido de Deus. E a pessoa pensa: agora eu vou pecar porque Deus me perdoa. Me engano seu. Ele diz: de maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Essa morte para o pecado é o que Jesus fez por nós ao crermos nele. Também morremos com ele. Porque ao morrer com ele, você está crendo nele, naquilo que ele fez por nós.
E assim, Ele leva sobre você, sobre Ele, os seus pecados. Perdão, né? Me corrigir aqui que é Luma, né? Eu falei o nome da irmã. É Luma ao invés de Lume, né? Que vai batizar hoje. Então, queridos, o que Cristo fez foi entregar-se a si mesmo para nos dar vida, mas nós morremos. E Ele morreu. Então o texto diz assim: nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Você já viu um morto viver? Não vive, está morto. Só se Deus operar um milagre na vida do morto. Ele diz assim: nós que morremos para o pecado, Jesus pagou e nós morremos com Ele. Como nós vamos viver agora no pecado? Tem aquela vontade, mas agora não é para viver mais no pecado, porque não faz parte mais da sua natureza. Agora a sua natureza é celestial. E o verso 3 diz: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Então, representativo também ao descer as águas, nós estamos confirmando aquilo que nós cremos. Jesus morreu por mim e eu estou morrendo por Ele. Verso 4: portanto, fomos sepultados com Ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Amém? Cristo não ficou mais lá na tumba, na morte, mas Ele ressuscitou. E assim, ao levantar da água, nós precisamos saber que fomos levantados pelo poder de Deus para viver uma vida nova, uma vida ressuscitada. O velho homem e a velha mulher ficam para trás. Tudo se fez novo. Amém? Verso 5: e se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte. Então aquele que desce foi unido na semelhança da sua morte. Ele diz: certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Amém? Jesus ressuscitou. Então, no reino espiritual, também aquele que crê em Jesus, você é nascido de Deus. Acontece a ressurreição espiritual. Você nasce para Deus, nasce espiritualmente. Você tem um espírito humano, mas você precisa ter o Espírito de Deus. E quando nós nascemos de Deus, nós temos o Espírito de Deus. Deus nos dá gratuitamente o poder do Espírito Santo para nos guiar, nos conduzir para viver para a glória de Deus. Amém? Então, verso 6, para encerrar, ele diz assim: pois sabemos que o nosso velho homem, a velha natureza, foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Amém? E quem nos justificou foi Jesus. Então, Luma, de novo, né? Luma. Vem aqui à frente. Gostaria de chamar também o Diácono Elton, para aqui cooperando comigo. Em Mateus 28, 19 e 20, as palavras de Jesus dizendo aos seus discípulos: ir e fazer discípulos de todas as nações, de todas as etnias, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele disse: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu os tenho ordenado. E assim, estarei convosco todos os dias, até os confins da terra, até os últimos dias. Amém? As palavras de Jesus declaram que o batismo faz parte do grande comissionamento. Aquele que é evangelizado, aquele que recebe Cristo como Senhor,
ele precisa declarar publicamente, se batizando, descendo as águas. É uma confissão pública. O batismo não salva, mas ele se torna público a sua fé. A sua salvação vai ser demonstrada através das suas obras, e não as obras que demonstram que ela é salva. Porque quem é salvo por alguém. E Jesus que a salvou, Jesus que salvou a igreja. Então, se nós estamos aqui é porque Jesus salvou a igreja. E nós vamos cumprir com esse mandamento dado pelo Senhor Jesus, batizando a Luma, então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Você gostaria de falar alguma coisa antes do batismo? Eu tenho umas palavras, né? Se tiver, pode falar? Não? Então, né? Tudo bem. Mas eu tenho algumas palavras para falar para você. É segundo o conhecimento das Escrituras Sagradas, que você conhece e crê na Bíblia em todo o seu coração. Amém? Deseja viver na dependência do Espírito Santo, sendo instruído pela palavra de Deus. Não coloco nem igreja, porque é a palavra de Deus que nós seguimos. Amém? Agora, existe, né, dentro da igreja, regulamentos, as diretrizes, regras, também as regras de fé e prática que nós temos. Você deseja viver também de acordo com essas regras para ser membro, construído assim dentro da nossa comunidade? Amém? Amém. Então, conforme o testemunho dela diante de vocês, eu como ministro do Senhor vou batizá-la agora. Amém? Então, você vai ficar desse lado aqui, tá? Tá bom. Pode ser então. Fica reto. É mais fácil. Você vai sentar. Isso. Pode ir mais pra cá. Já está aqui dentro da água e agora nós iremos batizá-la, mergulhando, deixando completamente. Vai ajudar. Luma, como ministro do Senhor e como testemunha a igreja de Cristo hoje aqui presente, junto com seus familiares também, te batizo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nasci de novo em suas águas e agora também poderá participar da ceia. Demos graças e louvores, que o Senhor ajude a todos os dias a estar caminhando na dependência do Espírito Santo, a caminhar, Senhor, com a fé no Senhor Jesus, para vencer todos os obstáculos e assim, Senhor, com o coração leve e feliz, vencendo, caminhando e fazendo sempre aquilo que agrada o seu coração. É a nossa oração, no nome de Jesus.